trecho, Isaías 3, de 16 até o capítulo 4, verso de número 6. Vamos ler todos juntos. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão, e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com espírito purificador. Criará o Senhor sobre o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Vamos orar. Obrigado, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. E nós rogamos no nome de Jesus que teu Espírito Santo, que no passado inspirou teu servo Isaías a escrever essas palavras, o teu Espírito nos ilumine aqui e agora. E cada um de nós, Senhor Deus, possa ouvir a tua palavra falando ao seu coração conforme a necessidade que tem. Tu sabes, Pai, que nenhum de nós é competente para poder entender a tua palavra. Só o teu Espírito pode nos ensinar. Por isso nós rogamos que teu Espírito tenha plena liberdade, atue nas nossas mentes, nos nossos corações, para que cada um de nós possa ouvir a tua voz falando consigo, conforme a necessidade que tem. Nós rogamos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Nós já falamos que o livro do profeta Isaías é uma montanha-russa. Nós temos várias emoções aqui ao ler o livro do profeta Isaías. Ora, nós lemos alguma coisa muito interessante, nós ficamos muito contentes. Ora, nós olhamos uma coisa muito, como direi assim, vamos usar desinteressante só para poder ficar correto com a primeira coisa, né? É muito desagradável, nós ficamos assim, muito chateados com aquilo que estamos lendo. Nós acabamos de ler aqui esse texto, começamos no verso 16, fomos até o capítulo 4, verso 6, e eu não sei vocês, mas eu sinto que aqui nós estamos em dois momentos da montanha-russa. Tem um momento que a gente está lá embaixo, tem outro momento que a gente está lá em cima. E por que que a gente resolveu juntar aqui esses dois textos? Pegar essa primeira parte que está no capítulo 3, juntar com essa segunda parte que está no capítulo 4. Bom, a primeira coisa que eu achei que nós deveríamos juntar é porque tanto no começo do capítulo 3, verso 16, que nós começamos a ler, como no capítulo 4, são mencionadas as filhas de Sião. Então, se você olhar o capítulo 3, verso 16, diz assim: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e por aí vai. Aí, quando você chega no capítulo 4, é dito assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Ou seja, as filhas de Sião são mencionadas no primeiro trecho e são mencionadas no segundo. Há uma ligação entre esses dois textos. Uma outra questão também que eu vejo aqui, que nos junta esses dois trechos da palavra de Deus, é a ideia do naquele dia. Então, se você prestou atenção aí na leitura, você viu que no verso 18 do capítulo 3, começa com naquele dia. E se você for no capítulo 4, você vai ver que no verso 1, certo? É dito assim, desculpe, no verso 7, verso 1 diz, 7 mulheres naquele dia, comecinho do verso 1. E no verso 2, naquele dia. Ou seja, nós estamos falando daquele dia. Que dia? O dia do Senhor. Que dia do Senhor? Domingo? Não, outro dia do Senhor que o Velho Testamento usa e fala bastante vezes sobre esse dia do Senhor. Então, quando eu estava olhando aqui esse texto, pensando nele, sobre como é que nós íamos conversar sobre esse trecho da Palavra de Deus, uma coisa que veio ao meu coração é que isso daqui é como se fosse, por assim dizer assim, uma peça de teatro com duas cenas. Tem a cena 1, a cena 2, mas a cena 2 está dividida em duas partes, né? Então tem a cena 1, a cena 2 e a cena 2 está dividida em duas partes. O que seria a cena 1? Bom, a cena 1 para mim tem a ver com as filhas de Sião. Há aqui uma descrição sobre as filhas de Sião. E agora eu quero abrir um parênteses, mas continuar no mesmo assunto. É claro que essa profecia é uma profecia bem datada. Ela é bem direta. Quando Isaías falou essa profecia, ele tinha em mente mulheres que habitavam no tempo dele lá em Sião. E se a gente notar aqui o texto, né, a ideia de Sião, Jerusalém, são quase sinônimos, só que Sião era o local onde ficava o palácio do rei. Então é bem provável que Isaías tivesse em vista as mulheres da alta corte, a nobreza, ou seja, as mulheres importantes daquele tempo. Ok, então esse sermão a gente vai pregar só para a SAF. Não, a gente vai pregar esse sermão para a igreja. Nós vamos entender que há determinadas coisas que, embora sejam aplicadas às filhas de Sião, são aplicáveis à minha vida, à sua vida também, independente de idade, independente de gênero e qualquer outra coisa mais na vida. Então, o que eu olho aqui nesse texto? O que eu vejo aqui nesse texto? Bom, esse texto me dá uma descrição. Então, se você acompanhou aí na sua Bíblia, eu vou ler de novo aqui, eu só vou pegar aqui o que eu estou lendo. Verso 17, aliás, desculpe, a descrição começa no verso 16. Eu vou reler, você acompanha na sua Bíblia. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. E aí dá uma paradinha, vem o verso 17, e depois vem o verso 18. No verso 18 é dito que naquele dia o Senhor vai tirar. Se vai tirar é porque tem.
né? Você só tira aquilo que tem. Então, o que mais que fala sobre as filhas de Sião aqui? Está dizendo aqui que elas usavam enfeites dos anéis nos tornozelos e as toucas, ornamentos em forma de meia-lua. Depois vem os pendentes, braceletes, véus esvoaçantes, turbantes, cadeiazinhas para os passos, cintas, caixinhas de perfume, amuletos, sinetes, joias pendentes no nariz, vestidos de festa, mantos, chales, bolsas, espelhos, camisas finíssimas, atavios de cabeça e véus grandes. Ou seja, essa descrição aqui é a descrição do quarto de uma mulher muito rica. Certo? Tá? Não é do tempo de vocês, mas houve um presidente na Nicarágua chamado Ferdinando Marcos. A esposa dele chamava-se Imelda Marcos. E a Imelda Marcos, ela era famosa pela coleção de sapato que tinha. Ela possuía 300 pares de sapato. Ela devia ser uma centopeia, né? Certo? Porque, considerando que nós temos só 2 pés, 300 pares de sapato, por que tá essa coisa toda? Entendeu? Eu tenho certeza que as damas aqui vão dizer, não, mas não é bem assim, certo? Esse par de sapato é para o trabalho. Esse par de sapato é quando está chovendo. Esse par de sapato é quando você está com a perna meio cansada, então o salto tem que ser menor. Esse par de sapato, ok, sem briga, paz. Eu também tenho uma mulher em casa, tá bom? Certo? Então, quer dizer, eu tenho certeza que existem gostos, existe variedade, existe uma porção de outras coisas que as damas poderiam falar. Mas tudo isso que está falando aqui, com todo respeito, data venia habeas corpus, são coisas fúteis. São mesmo. São coisas fúteis, são supérfluos. São coisas que você vive muito bem sem. Ok? Boa a folha aqui. Não preocupa que ela do chão não passa. Fica sem estresse, se não estão estressados, eu também não estou. Muito bem. Quando eu fui para o seminário, minha mãe comprou um terno para mim. Um terno marrom, bonito, listrado, 10, certo? Então, quando eu ia pregar na igreja, eu olhava todos os ternos que eu tinha e escolhia marrom, certo? Esse que eu vou usar. No outro domingo, eu ia pregar de novo. Aí eu olhava todos os ternos que eu tinha e escolhia o marrom, certo? No outro domingo, eu ia pregar de novo. Eu olhava todos os ternos que eu tinha e escolhia o marrom. Sabe o que isso influenciava em minha pregação? Adivinha? Em nada. Era só uma roupa. Opa, pastor, que isso? Roupa não, certo? É aquela coisa, homem, uma visão bem masculina, as damas que me perdoem. O homem, quando olha uma roupa, diz, é um pano. Certo? Entende? É um pano, mas não é um pano, entendeu? É um pano, não. Olha só isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Tudo bem, eu não estou entrando no mérito da questão, eu tenho certeza que vocês têm bom gosto, todas essas coisas mais na vida, né? Porém, todavia, contudo, o que a gente lê aqui nesse texto, o que a gente olha aqui, é que o foco dessas mulheres de Sião, essas filhas de Sião, eram em coisas úteis. Tá? E, vamos dizer assim, o que isso aí mostra? Mostra uma porção de coisas. Primeiro, mostra que você está com dinheiro sobrando. Porque você só gasta dinheiro em coisas secundárias, supérfluas, você está com dinheiro sobrando. Então, essas mulheres tinham dinheiro sobrando. Só que a gente já leu aqui Isaías já pintou um quadro para a gente dizendo que tinha gente passando necessidade. Ou seja, aquelas mulheres naquele tempo estavam vivendo de maneira luxuosa, de maneira assim, ostentando, quando sabiam que pessoas próximas a elas estavam passando necessidade. Ok, eu não estou querendo agora que você pegue seu salário e saia distribuindo para todas as pessoas aí na rua. Não é bem isso que eu estou falando. O que eu estou falando é uma questão de colocar as coisas no seu devido ponto. Tá? Quando a gente olha aqui essa descrição que a Bíblia dá aqui das filhas de Sião, a gente vê também que elas estão bem despreocupadas, como se, sei lá, precisasse de mais nada. E isso daí é um grande problema que a gente tem. Que problema? Quando as coisas estão apertadas, a gente corre para Deus o tempo todo. Quando as coisas dão uma folguinha, a gente relaxa também.
né? A gente relaxa também. Muito tempo atrás, eu lembro de uns crentes em outras igrejas por aí, eu já fui pastor desde 78, que eu sou pastor de igreja, então, muito tempo atrás, tal, aquela coisa toda. Quando eu via determinado irmão, irmã entrando na igreja assim, olha, está com problema. Porque veio a igreja porque está com problema. Aí a gente conversava e tal, pela graça de Deus, Deus é sempre bom, né? Deus dava um livramento. O irmão, a irmã sumia da igreja. Agora está legal, não preciso mais de Deus, né? Então, quer dizer, normalmente nós somos assim. Quando a coisa está apertada, quando a água está chegando no pescoço, a gente corre para Deus, a gente pede para Deus misericórdia, a gente vai e se apega com Deus. Agora, quando a coisa dá uma relaxada, a gente relaxa também. E é exatamente isso, essa insensibilidade que Isaías está apontando aqui nas filhas de Sião e também pode ser comigo, com você. Às vezes nós relaxamos, nós despreocupamos, nós esquecemos que nós somos dependentes de Deus. E aí vem uma outra questão, a questão das prioridades. O que é realmente importante, né? O que é realmente importante? Tem um filósofo, aliás, um sociólogo, chamado Max Weber, já morreu faz tanto tempo, certo? E Max Weber tem uma frase muito conhecida, que ele diz que o protestantismo é o pai do capitalismo, ou seja, o capitalismo existe porque o protestantismo existe. E ele explica por que isso. Ele diz assim, é simples, o protestantismo incentiva as pessoas a trabalharem, certo? Tá? Vamos lembrar, né, que até hoje, nós brasileiros, que somos uma cultura católica, pensamos assim, olha, o que eu quero é ganhar na loteria e não tem mais que trabalhar. Ou seja, para a gente trabalhar é algo que a gente não quer. Mas a visão protestante é exatamente o contrário. A visão protestante é que o trabalho é uma bênção, que o trabalho não é maldição de Deus. Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden para o cultivar e guardar, ou seja, o trabalho já estava na mente de Deus desde sempre. Muito antes do pecado, o trabalho é bênção. Então, o protestantismo incentiva o trabalho. De outro lado, o protestantismo diz que nós devemos viver de maneira simples, isso aí ficou bem claro com os puritanos e mais ainda com John Wesley e o metodismo. A ideia da frugalidade, ou seja, você vive com aquilo que for necessário para a sua vida. E quando você trabalha e vive só com o necessário, o que acontece com isso? Você tem uma poupança. Você tendo uma poupança, você vai ter capital para investir. E o capitalismo existiu exatamente disso, desse binômio trabalho, frugalidade e, consequência disso, poupança, e daí você tem dinheiro e blá, 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 blá. Muitas pessoas discordam da tese do Max Weber, mas olhando assim, tem o seu fundo de verdade. Só que, infelizmente, nós estamos perdendo algumas prioridades no meio do caminho. Nós estamos seguindo o pensamento do mundo, da sociedade. Nós estamos dando mais importância àquilo que a sociedade diz que é importante, esquecendo aquilo que Deus diz que é importante. E, de novo, eu não estou dizendo agora que você vai largar o seu carro e andar de charrete, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que pensar e ver se você não está colocando a prioridade no lugar errado. Se você não está colocando importância demais àquilo que não tem tanta importância assim. Eu assisti um filme chamado Labirinto, não é um labirinto do fauno, não. Esse é um filme de terror que eu não aconselho ninguém a assistir. Mas tudo bem, o Labirinto, certo? É um outro filme bem antigo, lá para trás, certo? Então, o Labirinto tem uma história, depois você aluga lá e assiste, mas nesse momento não me interessa. O que me interessa aqui, se você não quiser ouvir, tampa os ouvidos, mas eu vou falar alguma coisa aqui. Atenção, spoiler, aquela coisa toda. Então, já dei meu aviso de spoiler, posso continuar. Então, o Labirinto, certo? Ele começa com uma moça que é adolescente, coisa linda, né? Uma moça adolescente, certo? Mocinha bonita, aquela coisa toda na vida, tá? E ela está no quarto dela, e o quarto dela puxa, tudo de lindo que uma moça adolescente pode querer, aquela cama forrada, linda, maravilhosa, certo? Comercial de margarina, sabe? Aquele negócio ali, os bichinhos de pelúcia assim em cima da cama, aquele armário lindo e tal coisa, e ela está falando ao telefone, não lembro bem
essa parte, mas eu acho que ela está falando no telefone com uma colega dela, falando coisas importantíssimas, dizendo a bolsinha que ela viu na loja, que era muito importante, certo? Aquele fulano que ela viu no colégio, puxa, ele é um gato, certo? E aí, falando também sobre fulaninha. Fulaninha até falou um monte da fulaninha e tal, aquelas conversas assim super importantes lá em cima. Só que tinha um detalhe. Aquela moça tinha um irmão pequeno. E o pai e a mãe saíram e disseram, toma conta do teu irmão. E eu disse, legal, vou tomar. Fechou a porta do quarto e o irmão ficou lá, né? Só que o irmão, certo, como toda criança pequena tem um defeito, vem defeito de fábrica, chora. Certo? E no filme aquela criança chorava. E ela chorava. E ela chorava. E ela estava falando no telefone aqui assim, e ela dizia, cala a boca! E a criança chorava. E a criança chorava. E a criança chorava. E a criança chorava. E em algum momento assim do filme, ela faz um desejo assim, o filme é sobre o labirinto, né? Faz um desejo assim, ao príncipe dos duendes que venha levar o seu irmão. E ela acaba de fazer o pedido, tudo fica em silêncio. Quem é pai, quem é mãe, quem já teve irmão mais novo, sabe como é que é essa história, né? Criança, quando fica quieto, das duas, uma. Ou está doente, ou está aprontando. Não é mesmo? Certo? Criança está fazendo um barulhinho ali, tique, daqui a pouco tudo no silêncio. Pode contar. Está aprontando. Pode ir lá ver que não prestou. Certo? Então, criança tem esse problema. E a moça foi lá olhar, porque ficou estranho esse negócio, né? De uma hora para outra, tudo em silêncio. E ela foi lá e foi no bercinho. E cadê a criança? O príncipe dos duendes tinha levado. Aí o resto você vê no filme, vai. Mas o que eu quero é uma cena que está lá no meio para o fim, alguma coisa assim, em que ela está procurando o irmão desesperada e ela vai parar no lixão. E lá no lixão, ela vê que tem umas pessoas pegando coisa do lixo e vê que uma pessoa está pegando um ursinho de pelúcia dela. E diz, não, esse é meu ursinho de pelúcia. Aí vai outro, tem um ursinho de pelúcia ali. E ela olha que tem uma porta, e ela entra naquela porta, e quando ela vê, ela está no quarto dela. E ela disse, puxa, que coisa boa, voltei para o meu quarto. E vê ali os bichinhos de pelúcia, a cama, o telefone, tudo lindo, maravilhoso, né? E aí ela pensa assim, não, mas não está certo, esse quarto não pode estar aqui. E ela abre a porta, e ela está no lixão ainda. E ela deixa aquele quarto para trás porque ela entende que ali, tudo aquilo ali é nada. O que importava mesmo era a vida do irmão dela. Você vê o filme, tá bom? Você vê o filme, legal, tal. Às vezes nós precisamos assim de um chacoalhão, entende? E é isso que Deus está dizendo aqui para as filhas de Sião. Olha, vocês dão importância para isso, mas o que é realmente importante? O que de fato importa? O que é prioridade na sua vida? Com certeza, a prioridade na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Com certeza, a prioridade na nossa vida tem que ser a nossa saúde, a saúde das pessoas que nós amamos, a necessidade das outras pessoas. Infelizmente, nós invertemos isso. E nós colocamos a prioridade nas futilidades da vida, como a sociedade aí fora. O que vale é o selfie, o que vale é o que você publicou no Facebook, o que vale é o que você disse, o que estão falando com você. Quantas curtidas você teve? Quantas curtidas você teve no seu último post? Né? Isso é o que vale. Né? Poxa, eu coloquei um negócio legal lá, uma foto, ninguém curtiu, magoei, certo? Não, nada disso tem valor. O que tem valor é o nosso relacionamento com Deus, isso tem valor. Isso é o que vale mesmo. E quando Deus fala aqui com relação às filhas de Sião, Ele está dizendo, olha, vocês estão com o foco voltado para o lado errado. Vocês estão pensando em coisas que para vocês são importantes, mas de fato não são. Eu não estou querendo que as irmãs joguem fora o seu closet, seus sapatos, seus vestidos, seus tudos que tem. Nada disso. Não digo o que o pastor não disse, mas eu quero sim que todos nós, homens e mulheres, olhemos a nossa prioridade.
e vejamos se nós não estamos dando mais importância àquilo que não tem importância nenhuma, esquecendo as coisas que realmente são importantes. Uma das críticas que Jesus fazia aos fariseus não é que eles estavam errados em algumas práticas, mas sim porque eles estavam com as prioridades erradas. Jesus disse: olha, ai de vós fariseus, que dais o dízimo do cominho, do endro, do hortelã. Isso estava errado? Não, estava certo. Porém, esqueceis da misericórdia, da justiça, etc. Jesus está dizendo: olha, vocês deviam fazer estas coisas, ou seja, ter misericórdia, e sem omitir aquelas. Ou seja, o que vocês estão fazendo é certo, mas a prioridade está errada. Vocês tinham que pensar primeiro nas outras pessoas do que ficar pensando em ser legalista. Então aqui, eu creio que quando Deus faz essa descrição das filhas de Sião, a ideia não é colocar para a gente cada detalhe, mas a ideia é pintar um quadro para mim e para você, pintar uma cena para mim e para você, dizendo assim: olha, essas pessoas, essas mulheres, e podemos nos colocar no mesmo barco aqui. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de futilidades, estamos seguindo o pensamento da sociedade, esquecendo o pensamento de Deus. Muito bem, então a cena 1 está relacionada com as filhas de Sião. E qual é a cena 2? Bom, a cena 2 é naquele dia. Então, a cena 2 é a parte do naquele dia. E eu falei para vocês que a cena 2 se divide em duas partes, parte 1 e parte 2. Eu sou original nisso, né? Parte 1 e parte 2 é coisa boa, certo? Mas tudo bem. Então, parte 1 da cena 2, o lado do julgamento. Porque nós lemos aqui, capítulo 3, a partir do verso 16, e fomos até o capítulo 4, verso 6. Ou seja, há versículos aqui que claramente apontam a questão do julgamento. Nós lemos aí, então, voltando aqui um pouquinho aqui no capítulo 3, verso de número 17. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Eu estava lendo esse texto aqui na tradução brasileira. A tradução brasileira foi uma tradução da Bíblia do começo do século XX, 1900 e Guaraná de rolha, certo? 20, qualquer coisa que o valha. Então, nesse texto aqui, estava escrito assim: o Senhor fará caspenta a mioleira das filhas de Sião, ou seja, ficarão caspentas, entendeu? Ficará cheia de caspa, certo? Bom, eu não sei se caspenta é mais ofensivo do que tinhosa, mas a ideia é a seguinte: vai dar tudo errado. Vocês dão todo o valor para o cabelo lindo que vocês têm. Deus está dizendo: vai cair tudo. Eu vou fazer com que vocês fiquem com a cabeça cheia de caspa, certo? Cheia de coisa ruim na cabeça de vocês. Aí continua o capítulo de número 4. Então, até o verso 23 é a descrição das filhas de Sião. E aí vem o verso 24. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes suntuosas, cilício, e marca de fogo, em lugar de formosura. Ou seja, Deus está dizendo aqui que Ele vai julgar, e julgar de maneira bem severa. Deus vai julgar de maneira bem severa as filhas de Sião, e está dizendo: olha, eu vou tirar tudo aquilo que vocês acham que é importante, e além de tirar, eu vou colocar essa coisa ruim no lugar. Certo? Vocês gostam assim de uma roupa bonita. Olha, vocês vão vestir pano de saco. Vocês vão vestir a coisa mais horrível que houver. Vocês gostam dos cintos de vocês. Vocês vão colocar uma cordinha. E achem bom. Entendeu? Certo? Em lugar de formosura, o texto aqui diz, vocês vão ter marca de fogo. Ou seja, a ideia de que a pessoa seria marcada com ferro de fogo. Tudo ruim. Então, Deus aqui fala do julgamento que Ele vai trazer sobre as filhas de Sião. Mas se a gente continuar, nós vamos ver que esse julgamento não atinge só as filhas de Sião. O verso 25, verso 26 diz: os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. As tuas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Ou seja, o julgamento de Deus não iria só atingir as filhas de Sião, ia atingir o povo como um todo. E isso daí traria uma consequência. O verso 1 do capítulo 4 diz: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, do que nós nos vestiremos, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio.
Qual é a ideia aqui desse verso primeiro? É exatamente que, naquele tempo, uma mulher ficar solteira era uma vergonha. Então, o texto aqui está dizendo, olha, vocês vão ficar tão angustiadas que vocês vão chegar, 7 de vocês vão pegar o primeiro homem que aparecer e dizer assim, olha, qual é o teu nome? Joãozinho. Você vai ser o nosso marido, de nós 7 aqui, certo? Eu sou a fulana Joãozinho, ela vai ser a cicrana Joãozinho, ela vai ser a beltrana Joãozinho, ou seja, não deixa a gente ficar solteiro. Nós queremos ter um casamento. Ok, não vou entrar no mérito da questão aqui de 7 mulheres, etc, etc, etc. O que me interessa aqui é a figura. A figura é uma figura de julgamento. E Deus aqui está colocando essa figura de julgamento sobre as filhas de Sião, sobre o povo da terra, dizendo, olha, o dia do Senhor será um dia de julgamento. E aí vem aquela questão, né? Quando Deus dá essa profecia para Isaías, obviamente, coisas aconteceriam no futuro. Então, quando o povo foi levado lá para a Babilônia, muitas dessas coisas aqui aconteceram. E foram realidade. Porém, isso aconteceu muito tempo depois dessa profecia, muito tempo depois de Isaías. E eu e você que estamos lendo essa profecia aqui agora, ficamos pensando, tudo bem, pastor, legal, entendi, ia acontecer isso com Sião, isso ia acontecer com as filhas de Sião, e blá, 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 blá. Ok. O que isso tem a ver com a minha vida? Toda vez que a Bíblia dá uma palavra de julgamento, na verdade é uma palavra de aviso. Ela está dizendo para mim e para você o seguinte, se você está no caminho errado, pare, pare. Porque esse caminho errado, Deus vai ser juiz. Deus vai julgar esse caminho errado que você está tomando. Se você está dando mais importância a coisas fúteis do que aquilo que é realmente importante, cuidado, Deus vai julgar isso. Deus vai ser o juiz dessa situação. Então eu e você precisamos prestar atenção nesse recado bíblico. De novo, eu não sei quantos de vocês lembram, mas quando a AIDS começou a existir, porque a AIDS foi uma doença que começou a existir de um tempo para outro. Ela não existia e passou a existir. Quando a AIDS começou a existir, ela era e ainda é em grande escala uma doença mortal, mas naquele tempo não havia cura nenhuma de nada, certo? Nós tivemos agora a epidemia da Covid. A vacina e tudo mais foi conseguida em tempo recorde. A AIDS, não. E ainda está em evolução um tratamento que seja 100% eficaz. Então, naquele tempo, quando tudo começou, a AIDS era uma sentença de morte. Na época, a AIDS foi chamada de peste gay. Por quê? Porque ela atingia principalmente os homossexuais por causa da vida promíscua que eles viviam. Mas isso não era verdade. Porque pessoas que não tinham nada a ver com isso também foram atingidas pela AIDS, porque a AIDS você era contaminado pelo sangue, e o povo não sabia disso. Eu tive um primo chamado Rafael Rabelo, ele morreu porque houve um acidente e fizeram uma transfusão de sangue, só que o sangue estava contaminado com a AIDS. E ele foi contaminado com a AIDS e morreu. Muitos hemofílicos morreram exatamente porque receberam um sangue contaminado. Então, o que eu estou falando de tudo isso? Nessa época, eu lembro de um artigo que foi publicado na revista Ultimato, e o título do artigo era Esse Sinal Mudou a Minha Vida. E vinha uma cruzinha depois dessa frase. Este sinal mudou a minha vida. Só que quando você olhava de perto, não era uma cruzinha, era um sinal de mais. E quando você lia o artigo, você via que não era bem um sinal de mais, era um sinal de positivo. Positivo para quê? Para o vírus da AIDS. Ou seja, aquela pessoa fez um exame de sangue porque estava se sentindo mal e tal, 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 e aí olhou e deu positivo para a AIDS. O que significava? Significava que ela ia morrer em breve. E por isso ele colocou: esse sinal mudou a minha vida.
Imagina se você fica sabendo que daqui a 2 semanas você vai morrer. De vez em quando a gente ouve falar de pessoas que têm determinadas enfermidades e às vezes o médico, com toda a sinceridade, chega a pessoa e diz: olha, é o seguinte, no estágio que está a sua doença, vai viver no máximo 2 meses. Okay? Eu sei que qualquer um de nós pode morrer a qualquer instante. De novo, eu não estou augurando a vida de ninguém, tá bom? Não digo o que eu não disse, eu não estou desejando que você morra, estou dizendo que a gente vai morrer em algum momento. Mas quando você recebe um veredito de morte, de que a sua vida está acabando, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, a sua vida muda. A sua vida muda. Porque você começa a dar importância àquilo que é realmente importante. Não é mesmo? Aquele telefonema que você está adiando há não sei quanto tempo, falar com seu irmão, ou com seu pai, ou com sua mãe, que você brigou, sei lá o que na vida lá, aquela palavra que você tem que dizer, se você ficar sabendo, gente, eu tenho pouco tempo de vida, olha, eu vou telefonar. Não tem jeito, entendeu? Ele gosta, ele não gosta, eu vou telefonar, vou falar com ele. Aquela situação que você tem que resolver, você resolve, entende? Olha, precisa resolver, sei lá, a escritura da casa, e você está empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Se você ficar sabendo que você vai morrer daqui a 2 meses, vocês não vão resolver esse negócio, porque se minha família ficar com esse pepino na mão, vai enrolar mais ainda. Ou seja, a partir do momento que você sabe que esse aviso é definitivo, você muda as suas prioridades. Jesus contou uma parábola sobre um homem muito rico que ficou mais rico ainda e que disse: olha, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores e vou colocar toda a minha produção nesse celeiro e depois eu vou sentar na minha varanda, colocar a perna para o alto e dizer: alma, come, bebe, folga. Tem bens em fartura. O que pode dar errado? Nada. E na parábola Jesus diz o que mesmo? Louco, hoje te pedirão a alma. O que tens reservado para quem será? Então, quando a Bíblia coloca uma palavra de julgamento para mim, para você, e eu e você escutamos uma palavra de julgamento, não é sobre as filhas de Sião. É verdade, é sobre as filhas de Sião, eu estou falando que é. Mas eu e você precisamos parar e pensar, será que a minha vida não precisa consertar alguma coisa? Ou eu preciso que o negócio chegue até a beira do precipício para consertar? Tem gente que precisa chegar à beira do precipício para consertar. Não é mesmo? Tá? Será que tem que ser assim? Porque quando Deus coloca essas coisas aqui, esse julgamento ainda estava distante. Mas era uma palavra de aviso que o julgamento ia vir. E eu e você precisamos também entender isso. Assim, olha, o pastor falou esse negócio aqui, mas que nada, gente, está aqui. Ontem eu estava no reunião presbitério e nós dissemos o seguinte, que nós resolvemos lá no presbitério que um determinado assunto, a divisão do presbitério aqui de Indaiatuba, só ia voltar à baila em 2033. E eu disse, olha, os que estiverem vivos, cuidem disso. Porque já pensou, em 2033, eu vou estar com 77 anos. Já pensou? Eu vou chegar na reunião presbitério e dizer assim, senhor presidente, eu sou contra. Contra o quê? Eu não sei, o que vocês estavam falando? Tem aquele negócio, 77 anos, daqui a 10 anos. Pois é, sei lá, entende? A gente olha aqui e olha para frente, né? E diz assim, não, o pastor está falando isso, mas é só para fazer medo na gente, né? O pastor gosta de fazer medo, né? Eu estava encontrando ontem um menino, certo? Menino, ele é presbítero, menino para mim, né? Então, um menino, certo? Eu lembro que ele era bem pequenininho, tamanho de nada, certo? E um dia eu cheguei perto assim, eu estava passando assim, e a mãe dele estava brigando com ele, olha que eu chamo pastor. Eu disse, espera lá, eu agora sou sou um negócio assim de assustar a criança, né? Na escala, né? Injeção, bicho pastão, pastor, certo? É um negócio assim, a coisa pior da escala é pastor, entendeu? Ok. Não sei, a gente quando está mais jovem, a gente olha, a nossa caminhada é longa. Por isso mesmo que a Bíblia dá advertências para a gente de tempos em tempos e diz, olha, isso aqui é um aviso. Coloque em ordem a sua vida.
Vê se você não está com a prioridade errada, vê se você não está gastando o seu tempo, o seu dinheiro, sua vida em coisas inúteis, coisas fúteis. Veja aquilo que realmente importa. Não espere chegar no último momento. Veja o que realmente importa e dê valor ao que realmente importa. Bom, mas nós dissemos que essa cena 2, que tem o naquele dia, tem a parte 1. A parte 1 é exatamente essa parte do julgamento. E tem a parte 2, que começa a partir do verso 2 e está até o verso de número 6. Né? Naquele dia, diz aqui, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, verso 2 do capítulo 4, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Então, notem esse finalzinho do verso 2, ele já está colocando um escopo. Ele está dizendo, olha, nós estamos falando aqui de alguma coisa que vai acontecer naquele dia, mas vai acontecer para os que forem salvos. O verso seguinte, o verso número 3, diz, será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Notem que no verso 3, também esses que forem salvos, são chamados de santos, e está dizendo que eles estão inscritos para a vida, ou seja, inscritos no livro da vida. Então, aqui esse texto está falando sobre os salvos. Esse texto aqui muda de figura. Se antes Deus estava falando de julgamento, agora Deus está falando de glória, Deus está falando de bênção. E é interessante como a Bíblia, Isaías é um deles, mas os outros profetas também colocam isso, essa ideia do dia do Senhor, do naquele dia, que traz as duas coisas. De um lado, julgamento, de outro lado, coisas boas, bênção, salvação, redenção. Ou seja, as duas coisas acontecem ali ao mesmo tempo. A ideia de que vai haver julgamento, mas vai haver também bênção, vai haver também salvação. E essa ideia que vai colocando aqui. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que essa ideia toda está em torno da ação de Deus. Olhem o verso 4. Quando o Senhor lavar a imundície, por aí vai. Olhem o verso 5. Criará o Senhor sobre todo o monte do Sião, e por aí vai. Ou seja, a ideia aqui é que quem vai trazer essas bênçãos é o próprio Deus. E, de novo, a gente volta a alguma coisa que a gente já falou aqui, Isaías já repetiu, e eu creio que é uma ideia recorrente em Isaías. A ideia de que a bênção, a salvação, as coisas boas vêm da ação e da atuação de Deus. Nós, às vezes, achamos que tudo depende da gente. Com certeza, nós somos chamados a trabalhar na obra do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. É verdade, está na minha Bíblia, está na sua também. Porém, todavia, contudo, nós temos que entender que a obra é do Senhor, é Ele quem faz a obra. E é o que está colocado aqui, tanto no verso 4 quanto no verso 5, que é Deus quem vai fazer isso. No verso 4, começa dizendo como Deus vai fazer isso. Ou seja, Deus vai agir, em primeiro lugar, com a ideia de purificação. Olhem esse verso 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém de toda a culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. A ideia de que Deus vai fazer uma limpa, Deus vai purificar, Deus vai agir. A ideia aqui é que Deus vai agir como age o fogo. O fogo queima o que não presta e purifica aquilo que presta. É a mesma ideia que Paulo usa lá na carta aos Coríntios. Paulo diz que a obra de todos nós será provada pelo fogo. O fogo queima o feno, queima a palha, mas purifica o ouro, purifica a prata. Então a ideia é exatamente essa. Se de um lado o fogo vai ser julgamento, de outro lado o fogo vai ser purificação. De novo, eu e você somos chamados a parar e pensar e a rogar a misericórdia de Deus para que Deus purifique as nossas vidas. Gente, Deus usa a mim e a você para o progresso do reino dele. As pessoas aí fora, todas elas, que não creem em Cristo, estão olhando para mim e para você, com certeza. Tenha certeza disso. Elas estão olhando as minhas reações, as suas reações. Elas estão olhando como nós
agimos no trânsito, como nós agimos no ônibus, como nós agimos no trabalho, como nós agimos na escola. E agora é a hora de nós, como o texto diz aqui, Deus vai purificar a minha vida, purificar a sua vida. E a ação de Deus começa com isso. O texto aqui diz espírito justiça e espírito purificador. Ou seja, Deus quer tirar de mim, tirar de você aquilo que não agrada a Ele. Eu e você deveríamos ser dóceis à ação de Deus. Você lembra lá da parábola da videira? Jesus disse que ele era a videira verdadeira e o pai era agricultor. Todo ramo que estiver em mim e não der fruto, o que o pai faz? Corta. Então, o ramo que não dá fruto, ele corta. E o ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, Deus às vezes disciplina a minha vida, disciplina a sua vida, porque está limpando a minha vida, limpando a sua vida, para que fique melhor. Eu não sei você, mas eu já tive a péssima experiência de dirigir carro em dia de chuva, que o vidro estava todo sujo, o limpador de para-brisa era só uma figura de retórica, entende assim? Liguei o ventilador, ele ia, borrava tudo, borrava de novo, borrava mais uma vez, e você pensava, muito bem, eu lembro que a estrada era por aqui. Certo? Eu devo estar no meio da estrada, certo? E você olha aqui à direita, à esquerda, você procura ver pela janela se você está vendo o risquinho da estrada para lá, para cá. Deus quer limpar o seu vidro de para-brisa, entende? Deus quer limpar mesmo, quer tirar tudo aquilo que não presta. E Deus vai agir na minha vida, na sua vida, para que isso aconteça. Faz parte da ação de Deus. Agora, tem também mais coisa aqui, se você prestou atenção aqui no verso de número 5, diz assim, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Primeira parte desse verso 5. Notaram aí, falando sobre uma nuvem e resplendor de fogo, o que lembra isso para a gente? Lembra o deserto. Quando tinha lá a nuvem, quando tinha lá a coluna de fogo. Eu fico emocionado com aquela nuvem, com aquela coluna de fogo, entende? Porque quem é pai, quem é mãe, um dia o filho pergunta para você, mãe, onde é que está Deus? Deus está em todo lugar. Mas onde? Todo lugar, é que a gente não vê, entendeu? Mas ele está aqui, tal, certo? Para a criança numa idade concreta, fica complicado você explicar onde está Deus. Agora eu fico imaginando os israelitas lá no deserto, não é mesmo? O filho chegava para a mãe e perguntava, onde está Deus? A mãe chegava, olha lá, está vendo ali a coluna? Olha lá, Deus está lá. A presença de Deus aqui, olha lá, ó. Facinho, certo? Então aqui Deus está prometendo para o povo dizer assim, olha, eu vou dar de novo uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, vocês vão ter certeza absoluta da minha presença. Eu creio que essa não é uma ideia física, mas é uma ideia de certeza. Deus está conosco. Deus está conosco. Isso daqui era uma promessa que Deus estava fazendo para o povo lá no tempo de Isaías. E essa promessa é verídica na minha vida e na sua vida também. Deus está comigo, Deus está com você por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente vá. Se há uma expressão que é repetida várias vezes no Velho Testamento, é aquela ideia do eu sou contigo. Eu sou contigo. Josué lá, né? Eu sou contigo por onde quer que andares. Aquela ideia que eu estou ao seu lado, pode confiar em mim. Eu estou do seu lado. Eu sei que a gente continua sem ver Deus. Eu sei que a gente continua com problema para explicar para o nosso filho, nossa filha pequena, onde está Deus. Mas Deus está ao nosso lado e nós temos certeza disso. E essa é uma promessa de Deus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aliás, esse foi um
versículos que a pessoa que me levou a Cristo fez questão que eu decorasse. Decore Hebreus 13:5, decore Hebreus 13:5. Então eu tive que decorar lá Hebreus 13:5, ele fazia chamada, certo? Decorou, certo? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Promessa de Deus. Eu e você precisamos lembrar disso. Agora, finalzinho do verso 5 e continuação do verso 6, diz que Deus ia estender um dossel, um pavilhão, verso 6, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ou seja, Deus disse que ele ia instaurar uma proteção permanente. E essa proteção permanente está na minha vida, está na sua vida também. Embora essas promessas aqui para Isaías tivessem a ver com naquele dia, boa parte delas já se cumpriram, no sentido de que eu e você estamos vivendo isso. A presença de Deus é uma constante, a proteção de Deus é uma constante, a ação de Deus nos purificando é uma constante. Mas eu e você precisamos lembrar disso. Lembrar disso, que essa era uma promessa futura para o povo e é presente na minha vida e na sua vida. Já está, eu e você já estamos vivendo isso. Então, pensar que Deus muitas vezes nos disciplina porque Ele está limpando a nossa vida, para que nós possamos dar mais fruto ainda. Lembrar que Deus continua ao nosso lado sempre. Não interessa a situação, Deus está ao nosso lado. E também lembrar que Deus prometeu que Ele ia estender um dossel, um pavilhão, ou seja, ia proteger contra o calor, proteger contra a chuva, mas a ideia é de proteção. Deus está ao nosso redor para nos proteger. Eu tenho certeza absoluta que quando Isaías proferiu essa palavra aqui, nem todo mundo entendeu tudo. E eu tenho certeza também que lendo aqui esse texto, eu também não entendi tudo. E eu tenho certeza também que você, ao me ouvir, também não entendeu tudo. Ok, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, sim, com aquilo que você entendeu. Porque alguma coisa você entendeu, alguma coisa Deus falou ao seu coração. E aí é hora de parar, é hora de pensar. Nós lemos Isaías 3, de 16 até o capítulo 4, verso 6. Falamos que esse texto é como se fosse uma peça de teatro em duas cenas. A primeira cena descreve as filhas de Sião. E a descrição aqui que Isaías dá eram pessoas que estavam procurando coisas fúteis, que estavam com sua prioridade errada. A cena 2 tem duas partes. A parte 1 é a parte do julgamento. Deus promete julgar as filhas de Sião para que elas parem de dar importância às coisas supérfluas da vida, mas dar importância àquilo que realmente é importante. E a parte 2 era exatamente a questão das bênçãos de Deus, daquilo que Deus ia fazer. Deus fez e Deus faz. Deus purifica as nossas vidas, Deus está ao nosso lado, Deus nos protege. Que Deus nos abençoe.